Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Eu sou o seu irmão Luiz Gustavo e esse é o canal A Bíblia em Casa. E hoje temos a honra de trazer para vocês um vídeo de apresentação e ao mesmo tempo de comparação de 3 comentários bíblicos publicados pela editora CPAD sobre o livro do Apocalipse. 3 comentários introdutórios, mas que têm uma excelente contribuição no esclarecimento de dúvidas acerca de um livro tão complexo das Escrituras Sagradas. Antes de começar a nossa apresentação, você que nos assiste, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe o nosso canal e nos ajude a poder divulgar a palavra de Deus e as nossas informações e dicas para o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe sua vida e vamos para o nosso conteúdo. Estamos aqui para falar de 3 comentários bíblicos, que são comentários concisos, mas comentários muito bem apresentados. Os 3 são publicados pela editora CPAD e logo nós vamos ver uma diferença entre os 3. Por exemplo, este primeiro da série Comentário Bíblico, não é uma série que lançou vários volumes sobre vários livros da Bíblia. Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer, comentado por um dos maiores teólogos pentecostais, né, que nós conhecemos. Tem muitas obras publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, que é Stanley Orton. Também temos o Apocalipse versículo por versículo, que traz a expressão acompanhe passo a passo que Deus tem revelado para estes últimos dias, do grande teólogo de saudosa memória também, Severino Pedro da Silva, um pastor brasileiro que também tem uma gama de ricos ensinamentos na área da teologia no Brasil. E por fim, estudos sobre o Apocalipse, um comentário versículo por versículo de Armando Chaves Cohen. Vamos tentar entender quais as principais diferenças e o que essas obras têm a nos oferecer. Em primeiro lugar, nós vamos organizar aqui, tá certo? E vamos apresentar da série Comentários Bíblicos, Apocalipse e as coisas que brevemente devem acontecer, de Stanley Orton. É um comentário bíblico que você observa aí, ele não é tão exaustivo assim, mas ele também não é tão fininho assim. Ele tem aproximadamente 300, ele tem exatamente 334 páginas, né? É uma obra que tem um viés exegético e devocional. Um comentário que eu particularmente recomendo de olhos fechados, porque o Stanley Orton é um teólogo de alta categoria e os materiais assinados por Stanley Orton têm uma classificação de alta qualidade no padrão teológico, do padrão bíblico em si. Então observe aqui, né, tem um certo comentário sobre o material e a gente vai observar aqui após a folha de rosto. Na verdade a gente não está apresentando um review, mas é uma apresentação comparativa após o prefácio. Observamos o sumário da obra. Ele tem um sumário que apresenta os capítulos, ou seja, cada capítulo do livro é equivalente a um capítulo do livro do Apocalipse, que tem 22 capítulos, né? Aí a gente tem uma introdução aqui que vai trazer algumas informações de grande relevância para o livro e começamos com o capítulo 1. Então, capítulo 1 do livro do Apocalipse, e a letra, você observa que é uma letra bem confortável para a leitura, né? Folha branca. E aí nós vamos ver por seções a revelação de Jesus Cristo dada a João, Apocalipse 1, do 1 ao 3. Então ele divide algumas seções aqui do livro dentro do capítulo, isso muito bem explicado, bem detalhado, bem apresentado, com a referência bíblica e o comentário específico da referência que se apresenta e as informações acerca do material. Confesso a vocês, é uma explicação, ou são explicações muito bem elaboradas, certo? Muito bem preparadas. Eu gostei muito da didática, da apresentação deste material aqui. Eu até deixei assim grifado algumas seções aqui, né, de alguns estudos que nós estávamos utilizando, e ele tem um comentário muito bem explicativo. Por exemplo, essa é a seção
que fala do capítulo 7, versículo 4 ao 8, que apresenta os 12.000 selados de cada uma das tribos de Israel, os 144.000 selados ali do Apocalipse capítulo 7, e a explicação do Stanley Orton é fantástica, é muito bem detalhada, muito bem organizada, está totalmente aprovado, gostei bastante desta obra. É uma obra que talvez não seja tão facilmente encontrada. Essa que eu tenho em mãos aqui, os irmãos vão observarem, é de janeiro de 2021, é a 12ª impressão deste ano, 2021, uma tiragem de 200 exemplares. Eu não sei se é fácil de encontrar, mas é uma obra que vale muito a pena. Essa é a apresentação que nós temos desta obra, do comentário bíblico de Apocalipse, as coisas que breve devem acontecer, do Stanley Orton. Deixando aqui do lado, nós temos agora, vamos colocar aqui, Apocalipse versículo por versículo, do grande mestre de saudosa memória também, Severino Pedro da Silva, pastor Severino Pedro, que é autor de vários livros pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e tem também aí um legado teológico muito forte, que vale muito a pena nós termos o conhecimento e utilizarmos os materiais assinados pelo pastor Severino Pedro. Acompanhe passo a passo que Deus tem revelado para estes últimos dias. Um livro que aparentemente é um pouco mais reduzido, né, na quantidade de páginas, ele tem 294 páginas, tá certo? E a gente vê aqui que é a 42ª impressão de 2020, a última tiragem de 500 exemplares, também é uma obra que não está fácil de se encontrar, tá certo? A gente vê no índice muito semelhante ao do Stanley Orton, cada capítulo do livro equivale a um capítulo do livro do Apocalipse. São 22 capítulos, com prefácio, introdução e bibliografia. Aqui a gente tem o índice de abreviaturas, tem o prefácio na frente, temos a introdução e nós temos aqui também o capítulo 1. Diferente um pouco da proposta do Stanley Orton, ele pouco vai ter uma subdivisão dos temas apresentados nos capítulos ou um tipo de epígrafe. Ele traz já o texto como um todo. Algumas vezes ele vai trazer esse destaque nas informações, mas não com a mesma didática que foi aplicada no livro lá do Stanley Orton. Porém, não deixa a desejar em nada, tá certo? A letra é confortável, mas é um pouco menor do que a letra do Stanley Orton. Como a quantidade de páginas é menor, ele também vai ter essa proposta para poder compactar todo o conteúdo. Aqui ele tem uma divisão mostrando a 2ª carta à igreja de Filadélfia, ou a 6ª carta, na verdade. E a gente vai vendo aqui que ele tem essa perspectiva. Capítulo de número 10. Aí você observa aqui que ele traz já o comentário, ou trechos dos comentários, ou trecho do texto bíblico, e em seguida o comentário com o seu desdobramento e as suas referências. Muito bem elaborado, também muito bem feito, tá certo? E a gente vê aqui uma obra que tem uma categoria teológica de alto padrão. É esta obra, este comentário bíblico do saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que também é uma obra com viés exegética e teológica. Uma obra de alto padrão que eu super recomendo. Ela tem disponível já em outras capas, que foram publicadas ao longo do tempo. Essa capa aqui foi a última capa a ser publicada, é a capa mais recente, portanto, também é uma obra que está começando a ficar difícil de encontrar. Mas é uma obra que eu super recomendo, vale muito a pena. E por fim, nós temos esse terceiro exemplar aqui, que é a obra de Armando Chaves Cohen, Estudos sobre o Apocalipse, um comentário versículo por versículo. Apesar de também ter um conteúdo muito bem elaborado, muito bem apresentado, ao meu ver, este seria o comentário mais básico dos 3 que nós temos aqui apresentado. É um comentário versículo por versículo, ele é uma obra também, é uma obra de caráter mediano, né? Tem aproximadamente ou exatamente 320 páginas, tá certo? 320 páginas. É a 19ª impressão de 2020, tiragem de 100 exemplares. Essa é uma obra que talvez ainda pode ser encontrada, me parece que no site da CPAD ainda tem disponível, mas ele estava, por uns dias desses, estava fora do mercado, e agora houve essa reimpressão de 2020, que ainda tem alguns exemplares disponíveis, apesar de ser apenas 100 exemplares.
O sumário desse aqui é diferente dos outros, porque ele vai apresentar uma palavra, uma explicação, uma introdução, e os 22 capítulos ele dá títulos que ele traz a base do seu comentário dentro dos capítulos do livro do Apocalipse. Por exemplo, ao invés de ter capítulo 1, ele tem alguém semelhante ao Filho do Homem. Capítulo 2, as 4 primeiras cartas. Capítulo 3, as 3 últimas cartas. Capítulo 4, o trono no céu. O 5, o livro selado e o cordeiro. E ele vai desdobrando os eventos principais que estão atrelados ou registrados em cada um destes capítulos do livro do Apocalipse. E ele coloca essa seção aqui na sua obra. Aí a gente tem uma palavra, temos uma introdução que vai referente ao capítulo 1, versículo 1 ao 8. Observe que a letra é muito confortável, é uma letra bem maior, certo? Apesar da expansão de conteúdo das referências bíblicas, observamos que o nível desta obra é um pouco inferior se comparado aos dois que nós já apresentamos. Isso não desqualifica a qualidade desta obra, isso não diz que a obra ela é ruim, que ela é uma obra de menor qualidade, mas comparado aos outros, os outros têm um viés mais exegético, mais teológico, e esse comentário é um comentário mais básico, mais devocional, que tem a ideia de trazer uma explicação mais clara, mais tranquila da obra, sem uma tão grande profundidade que se compara aos demais. No entanto, é uma obra que tem sim as suas vantagens. Dentro do escopo do desenvolvimento do livro, tem os subtítulos e ele faz os comentários, tá? Que são bem elaborados, bem interessantes. E deixa eu avançar. Capítulo 1, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele traz aqui essa seção que vai do versículo 9 ao versículo 20 do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Quando a gente avança, né, para o segundo capítulo especificamente falando, nós vamos ver as 4 primeiras cartas, ele dá uma trajetória total do capítulo, e aqui ele vai trazer a divisão com as respectivas referências, e ele vai trabalhar com todo esse formato, né, essa diagramação durante todo o livro. Agora, não podemos menosprezar a obra, apenas nós informamos aqui que, comparado a os outros materiais, os outros têm um viés mais teológico, mais pesado, e esse tende a ser mais introdutório para aqueles que realmente querem compreender o livro do Apocalipse sem um viés teológico mais aprofundado. Tem aqui alguns pontos que nós sinalizamos também, muito bem elaborado, a informação sobre os 144 mil selados, e este livro ele vai dar continuidade à sua proposta com todo esse viés. É uma obra também que nós recomendamos, e fica aqui a nossa dica, né, a nossa apresentação e a nossa breve comparação destes 3 comentários bíblicos em um volume da editora CPAD, que são obras que têm muito valor agregado. Às vezes tem pessoas que têm um preconceito, né, acerca dos materiais pelo fato de serem concisos, de terem menos de 400 páginas, mas aí muita gente se engana e acaba perdendo os tesouros valiosos que estão contidos nestas obras. Existem muitos outros comentários bíblicos de muitas outras editoras, mas hoje nós trouxemos aqui esta apresentação e esta comparação destes 3 materiais da editora CPAD. Espero que você tenha gostado da nossa apresentação. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, ajude compartilhando. E você que não é inscrito, como já falamos, inscreva-se em nosso canal, e você assim vai ajudar o canal a crescer e a apresentar para mais pessoas o conteúdo apresentado, porque o nosso dever e o nosso desejo é levar a palavra de Deus de forma clara e simplificada para aqueles que assim desejam recebê-la. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço a todos os meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo no canal A Bíblia em Casa.